Olá, turminha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar sobre o monossílabo tônico e monossílabo átono. Mas, primeiro eu faço uma pergunta para vocês. O que é uma palavra monossílaba? Se eu disser para vocês pá, dá, pé, mão, de, sol, lua, todas essas palavras, eu posso fazer a separação silábica delas? Igual a palavra luva, igual a palavra papai, igual a palavra professora. Eu posso fazer a separação de sílaba? Não. Eis o motivo e a razão pela qual essa palavra é chamada de monossílaba, tá? Então, quando eu tenho monossílabo átono e o monossílabo tônico, prestem atenção nesse texto aqui. Está escrito assim: na floresta amazônica há inúmeras espécies de pássaros. As palavras destacadas têm uma sílaba. Quais são as palavras destacadas? Na, a e de. Essas palavras que têm uma sílaba só, igual a que eu perguntei para vocês, são chamadas de monossílabos. Todas essas palavras, tá? Essas três que estão destacadas. Tá, e o que é um monossílabo átono, então? O monossílabo átono, ele é pronunciado com pouca intensidade e só tem significado na frase. Tá? Se eu colocar uma frase, alinhado em solo fértil, vivia um grupo de minhocas. A palavra em e a palavra de são chamados de monossílabos porque não consigo fazer a separação delas. E é monossílabo átono por quê? Porque essa palavra em e essa palavra de são pronunciados com pouca intensidade, tá? É diferente se eu falo para vocês sol, mão, pé, chá. Essas palavras são produzidas com muita intensidade, onde a minha sílaba tônica é mais forte, tá? É mais intensa. Essa é a diferença. O monossílabo átono tem pouca intensidade. Já o monossílabo tônico, com mais intensidade, ou seja, mais força. E, é claro, tem significado próprio, mesmo fora das frases. Se eu disser para vocês a palavra em, a palavra de, a palavra no, essas palavras sem outras palavras ao redor delas, não tem significado nenhum. Agora, se eu digo sol, sol por si só tem um significado, mesmo não tendo a necessidade dessas outras palavras ali ao redor, tá? Então, quando eu digo sol e que é um verbo, né? Verbo ser e estar, eu tenho aí monossílabos tônicos. Além de ser produzido com muita intensidade de som, com mais força, tem significado próprio mesmo fora dessas palavras, tá? Então, vocês têm aí alguns exercícios para serem respondidos sobre monossílabo tônico, monossílabo átono, e vai perpassar também pela sílaba tônica, que eu vou explicar, tá? Na número 1, escreva 3 monossílabos tônicos, tá? Você vai fazer a leitura, você vai compreender o conteúdo e vai escrever 3 frases que possuam monossílabo tônico, tá? Escrever 3 monossílabos, não é necessário a frase toda, tá? Aí, escreva 3 monossílabos átonos. Você vai fazer a leitura do texto, né? A leitura dessa frase e a leitura dos textos. Depois, vocês vão copiar aqui na número 1, 3 monossílabos átonos e 3 monossílabos tônicos, átonos e tônicos, ok? Na número 2, complete o texto com monossílabos do quadro. Eu tenho a palavra no, a palavra e, a palavra não, a palavra dá e a palavra mais. Eu tenho aqui uma frase que está incompleta, justamente porque se faz necessário a presença desses monossílabos aí, tá? Carlinhos não aguentava mais
comer pão. Comia pão e café da manhã. Café da manhã no almoço e no jantar. Vocês vão fazer a adaptação correta, claro, né? Depois vocês vão lá, ó, escreva esses monossílabos de acordo com as indicações. A palavra no, e, não, da, mais, eu já sei que são monossílabos e eu tenho que fazer junção nessa frase. Quais delas são monossílabos átonos? Vai copiar. Átono que é produzido com pouca intensidade. Por exemplo, da, no, né? E o monossílabo tônico são palavras que vão ter mais intensidade. Ó, mais, não, tá? Então, vocês vão copiar as palavras monossílabas átonos primeiro e depois tônico, tá? Na número 3, vocês vão colocar a acentuação dessas palavras de acordo com os quadrinhos, ó, presta atenção. Acentue as palavras paroxítonas abaixo, todas são paroxítonas. O que é uma palavra paroxítona? Quando eu vou fazer a divisão de sílaba tônica, eu vou fazer a divisão a partir da sílaba mais forte. Quando a minha sílaba mais forte for a do meio, da direita para a esquerda, né? For a do meio, eu vou ter ali uma paroxítona. Paroxítona é uma frase, uma palavrinha que eu tenho a minha sílaba tônica no meio, tá? Ao meio da palavrinha. Tá. Essa palavra paroxítona vocês vão observar e vai desenhar nos quadradinhos que estão aparecendo aí para vocês, de acordo com a legenda, que justifica a acentuação delas, ó. Terminadas em ditongo, o que é ditongo? São duas vogais juntas, que na hora de separar a sílaba, mesmo na hora da separação, elas vão ficar juntas. É uma vogal e uma semivogal, uma forte e uma fraca, na mesma palavrinha, na mesma sílaba. Se eu disser gíria, vamos fazer a separação de sílaba. Gi-ya. O i e o a são duas vogais, certo? Essas duas vogais, na hora da separação de sílabas, elas vão continuar juntas. Gi-ya. Se elas estão juntas, eu tenho ditongo. Essa é a diferença, tá? O hiato eu vou separar. Vamos pegar a palavra saúde. Saúde. Como é que eu faço a separação de sílaba? Sa-u-de. O A e o U são okay, vogal e semivogal. Mas na hora da separação de sílaba, elas se separam. Por isso que eu chamo de hiato. E o ditongo não, ele sempre vai ficar junto, tá? Todas as palavras que estão aparecendo para vocês aí, que tem esse quadradinho, onde tiver ditongo, vocês vão pintar com esse quadradinho aqui. Então, gíria, você vai deixar o quadradinho desta forma. Quem mais? Ó, escritório, rio, iuo, vai deixar o quadradinho sem pintar. As palavras terminadas em us, ó, us, vamos observar, us, ó, lotus, onus. Então, eu vou pintar o triângulozinho aqui dentro desse quadrado. As palavras terminadas em um ou uns, eu vou fazer um círculozinho, ó. Vênus. Vênus não, Vênus é uma terminada em us. Agora em um. Vamos lá. Álbum. Álbum eu vou fazer um círculozinho, ok? Tem mais algum? Ônus. Ônus também não, termina em us, né? Então, de acordo com a minha legenda, eu vou colocar terminada em i, vou fazer um xizinho. Caqui, faz um X. Quem mais? Termina em I. Biquíni, faz um X. E as terminadas em an ou ans, eu vou fazer uma meia-lua. Ó, como que eu tenho que pintar. Irmã, imãs, no caso, né? Imãs, terminou em ans, eu vou fazer uma meia-lua aqui, tá? Órfã, terminou em an, eu vou fazer uma meia-lua aqui. Órfãs, vou fazer uma meia-lua aqui. Então, número 3, desta maneira. A número 4, vocês vão apenas justificar a acentuação. Por que eu estou acentuando o lápis? É uma paroxítona, bônus, fórum, vício e órfão. Você vai colocar, ela é acentuada porque é terminada em ditongo, é terminada em is, é terminada em us, né? É terminada em ão ou ãos.
vocês vão fazer a justificativa. Na número 5, vocês vão apenas fazer um círculo ao redor da sílaba tônica de cada palavra. Lembrando, sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra, tá? Quando eu digo duração, quem é a mais forte? Duração. O são. Circula a palavra são. Sapato. Quem é mais forte? O pá. Circula. Pássaro. Quem é mais forte? Pás. Então faz um círculo. Fácil, régua, noite, lápis, cajá. Então, onde tem acento fica mais fácil. Onde não tem, eu tenho que verificar através da invocação dessa palavra. Cadeira. Não tem acento na palavra cadeira. Mas na hora que eu falo como se eu estivesse chamando, eu consigo identificar. Cadeira, deira. Então, dei é a sílaba tônica, ok? Na número 6, vocês vão, ao invés de circular, você vai colocar dentro desse parêntese a sílaba mais forte. Sofá, quem que é forte? Fá, escreve aqui dentro. Boneca, quem que é mais forte? O né, coloca aqui dentro. Fábula, quem que é mais forte? O fá, coloca ali dentro, tá? E o número 7, vocês vão classificar a acentuação dessa sílaba tônica. Se for oxítono, eu sei que a última sílaba é a mais forte. Se for a do meio, é a minha paroxítona. Se for a antepenúltima, eu tenho a minha proparoxítona. Então, é a última, a penúltima e a antepenúltima, tá? Fácil. Se eu for fazer a separação, fácil. Sil é uma oxítona. Fá vai ser paroxítona. Então, qual é a mais forte? Fácil. Fá. Ela é paroxítona. Fábula. Se eu for fazer a divisão silábica, eu tenho fá, bu, lá. O lá é uma oxítona, o bu é uma paroxítona e o fá é uma proparoxítona. Então, fábula, qual dessas três é a mais forte? Fá, que é uma proparoxítona, tá? Então, no número 7, vocês vão fazer esta classificação. Aí, vocês têm também como exercício a atividade número 8 e número 9, que é uma interpretação sobre discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando a pessoa fala, tá? Quando o narrador usa suas próprias palavras para fazer uma reprodução da fala do personagem, tá? Então, se por acaso eu falar assim, ó, era uma vez uma criança que andava na floresta. A criança está falando? Não. Quem está falando é o narrador. Então, o narrador utiliza um discurso indireto. Mas a partir do momento que essa criança tem voz, tá? Essa criança está usando o discurso direto. Quando o próprio personagem fala o que vai fazer. Por exemplo, continuando a história. Era uma vez uma criança que estava passeando na floresta. Foi quando ela avistou o lobo e disse: "O que o senhor faz por aqui?" Então, essa frase, "o que o senhor faz por aqui?" é a voz do personagem. Quando tem a voz do personagem, é o meu discurso direto. E ela é marcada pela uma pontuação que a gente chama de travessão, tá? Toda vez que tem travessão nas histórias, o meu personagem fala. E aí ele tem o discurso direto. No discurso indireto é o narrador que fala, não são as personagens, tá? E a número 8 e a número 9, vocês vão fazer um xizinho aí no caderno de vocês, a partir dessa relação de discurso direto e discurso indireto, para não esquecer, ok? Número 9, a mesma forma, vocês vão marcar a alternativa, que vai ser a melhor transformação do discurso indireto, que é alguém que está falando, para o discurso direto, tá? Que é a pessoa que fala. Então, eu tenho aqui, a raiva da jovem era quase incontrolável. E ela disse que abriria a porta, pois jamais se aprenderia ali. Ó, a jovem não está falando. O narrador está dizendo que ela estava com raiva e que ela vai abrir a porta, né? Mas em nenhum momento aparece nessa frase que a jovem falou. Então, por isso que eu tenho um discurso indireto aqui. Se eu fosse transformar para o discurso direto, colocando ela fazendo a ação, falando,
como que ficaria? Ó? Derrubarei a porta? Jamais me prenderiam ali? Derrubarei a porta e jamais me prenderiam aqui? Derrubaria a porta se me prendessem ali? Derrubaria a porta, jamais me prenderiam ali? Derrubarei a porta se me prenderem aqui. Ó, letra A, letra B e letra E. Derrubarei. Ela está falando. Derrubarei a porta. E aí eu tenho umas dicasinhas para vocês. Quando eu digo aqui, está próximo de quem fala. Então ela fala derrubarei, aqui é um discurso direto. Quando eu digo derrubarei e ali provavelmente vai ser a voz de uma outra pessoa. Então, sabendo disso, ou vai ser a letra B ou vai ser a letra E como alternativa, tá? Então vocês vão identificar qual é a melhor, tá? Então, essa foi a nossa aula, só para trabalharmos sobre monossílabo tônico e monossílabo átono e aproveitando trabalhar um pouquinho sobre tipos de discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto, de maneira bem tranquila, tá? Vocês têm esses exercícios para serem respondidos. Quem retirou a folha impressa na escola, faça na própria folha, não é necessário copiar. Quem não tem condição de ir à escola, retirar e tem acesso à internet, pode editar esse material e responder, ou você pode imprimir, responder e depois tirar foto e encaminhar para mim. O importante é vocês fazerem as atividades que são solicitadas e aproveito para agradecer até agora a participação de quem está realizando as atividades, ok? Essa foi a nossa aula. Caso não tenham dúvida, procure-me no WhatsApp ou pelo e-mail, da forma como vocês acharem melhor para me encontrar. Se tiver dúvida, é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.